Olá, olá pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, não é mesmo? Uma super convidada aqui hoje, eu tô feliz em recebê-la, a Vani. Vou avisar aqui o pessoal do grupo do WhatsApp dos preferidos que estão aqui comigo, né? Falando, ó, gente, vamos lá, que a aula começou. Você que está chegando aí hoje, vai dizendo de onde você é, se você é estudante, se você é professor, se você ama botânica, se você veio pela Vani, se também você é um estudante de engenharia florestal. Vamos lá, deixa eu mandar aqui pro pessoal o recadinho que eu estou ao vivo. Olha lá, começou aqui, gente. Começou a live, sejam bem-vindos. Toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira eu tenho essas nossas aulas sobre o mundo da botânica. Conversamos aqui, aprendemos a botânica na prática. Então é sempre muito bom chamar um outro profissional de outra área para a gente bater, assim, né? Ver o que temos em comum. Eu sempre fui muito a favor da interdisciplinaridade, gosto muito disso, acho que nos engrandece como profissionais. Então, tô esperando aí o pessoal dar uma entradinha para a gente começar o assunto, falarmos sobre um pouco deste outro mundo que às vezes é um mundo tão parecido quanto o nosso, que fazemos biologia, né? Pra gente sair um pouquinho da caixa. Bem-vindos aí todos que chegaram, a Vânia já tá aí. E vou chamá-la, olha lá. Ei, seu Valdir chegou. Veio de metrô? Que aqui em São Paulo, ó, aqui em São Paulo começou... Eu liguei a live e começou a chover. Uma chuvona. Porque fez um calorão do cão aqui hoje. Bem Viver Agroecologia, Gilmar, bem-vindos. Vou chamar a Vani, que aí a gente já vai conversando. Ai, como eu vou chamá-la? Como eu vou chamá-la? Aqui, cadê? Entrar ao vivo, aí. A minha bagunça lá atrás. Tudo bom, Vani? Tudo bem? Que prazer estar aqui hoje. Fico muito feliz com o seu aceite, né? Sempre sou sua fã, te Aí eu conheci. digo mesmo que eu adoro o seu trabalho, menina. Eu acho você tão didática. Eu acho maravilhoso te acompanhar. Bom, eu gosto, vejo seus vídeos do YouTube, te conheci por lá, para falar a verdade, né? E também muito didática. Isso que eu vou te perguntar no meio, se você também é professora. Porque é um jeito tão gostoso de falar, de entender, né? Eu acho tão é, é gostoso falar do que a gente ama, mas falar do que a gente ama com que as pessoas entendam, aí eu acho muito bacana, né? É gratificante, eu acho muito gostoso também. Porque a gente acaba atingindo outras pessoas e apresentando o mundo que nem a gente faz, né? Você também deve ter atraído pessoas que não são da biologia ou são naturalmente da área de botânica e que vieram. Então, eu acho muito gostoso quando a gente consegue trazer, né, as pessoas para conhecer esse mundo nosso que é tão gostosinho. É Ah, o mundo verdade. das plantas eu acho maravilhoso. É verdade. Então, ó, gente, a Vani, para quem tá chegando aqui, que nunca viu, ó, tá perdendo, ó. Ela é engenheira florestal. E daí, assim, o que tem, pode ser tão parecido com biologia, né? Ou não, eu falei assim, eu não sei, vou trazer uma pessoa para explicar isso bem melhor do que é, porque muitos alunos, que nem você me disse, Vani, de engenharia florestal vêm falar comigo, principalmente para morfologia, né? Morfologia. E aí, morfologia para quem está. Porque eu também pego gente que é da jardinagem, gente que gosta das punks, gente que não entende esses termos técnicos. Então, a gente desenha. Eu faço questão de desenhar todos os nomes, explicar todos os nomes, né? Então, a morfologia eu estruturo
a estrutura da forma externa das plantas, né? E, e pessoas que gostam, que cultivam, tudo antes da pandemia. Daí começou a pandemia, daí que veio mais gente ainda, né? Para querer entrar nesse mundo e aprender. Então, muitos alunos perguntaram, eu falei assim, eu vou atrás dela para ela explicar para mim, porque aí eu quero saber o que é engenharia florestal. Então, assim, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Vocês fiquem à vontade para perguntar também, gente. Tem uma. É que nem uma caixinha, se quiser mandar na caixinha, ou se não no corpo do texto, que no que puder a gente te ajuda, né? Então, Vani, se apresenta aí. Como é que a sua formação? Como é que é? Bom, eu sou a Vani, eu sou Vani de Vanessa, tem gente que acha que é Vani de Vanessa. Eu sou engenheira florestal, formada pela Universidade Estadual de Santa Catarina, engenheira de segurança do trabalho pela Unisul e também estou fazendo uma especialização agora em projetos ambientais. Uhum. No geral é isso. Fora as minhas formações, eu sou divulgadora científica, comunicadora científica. Estamos aí nas redes sociais falando de meio ambiente, porque, gente, meio ambiente é maravilhoso, árvores são maravilhosas, plantas são maravilhosas. É gostoso a gente encontrar as pessoas que gostam de plantinhas, que tem a galera que gosta mais de bichinhos, e tá tudo bem, que bichinhos são maravilhosos também. Mas a gente gosta mais das plantinhas. Inclusive, tem umas plantinhas aqui comigo, porque meu apartamento é cheio de plantas. Olha lá, tá vendo? Ó, tem umas ali atrás, eu tô olhando, ó, tô vendo, olha que bonitinho, ó. Sim. Os galhos de Recentemente, a afiliada da TV Globo, a da TV Fronteira, que é aqui do Oeste Paulista, veio aqui para conhecer minhas plantas, que eu tenho um monte de plantas. que legal. Tá vendo, gente? Dá para ter planta em apartamento. E aqui o que a gente fala para vocês é você precisa entender, porque planta é um ser vivo. Às vezes você pega uma planta, por exemplo, de sol e quer colocar na sombra e vice-versa e não vai, né? Então é só você conversar com ela, entender melhor. Falando nisso, você falou uma frase que eu falei na entrevista, que as pessoas próximas de mim, Sivane, você tem que ser mais delicada, que chegou o repórter para mim e falou, diz uma planta fácil, que não precisa de muito cuidado. Eu olhei pro repórter e falei, mas planta é um ser vivo, precisa de cuidado. Exato, exato. Planta é ser vivo, gente. Ele tá ali, ele precisa de atenção, né? Você não adianta você querer uma coisa para não cuidar, né? Aí eu vou ser mais, aí eu vou ser mais grossa que você. Vou falar assim, compra de plástico. Né, menina? Porque assim, o pessoal lembra que pra ter bichinho tem que cuidar, mas pra planta não. E não é verdade, você acha? O pessoal acha que coloca lá, nasce, vai, só põe água, só água. E aí? Né? Não faz E, sentido. não, e quando dá praga, que aí a galera também abandona a planta. Eu tô com uma aqui que agora eu consegui controlar, mas tava com mosca branca. Acontece, por mais que a gente cuide, de vez em quando vem praga. É verdade. Você sabe que tem um cara muito bacana, e ele é engenheiro, mas ele é engenheiro civil, que eu fiz até uma oficina com ele aqui em São Paulo, uma oficina presencial, que ele recolhe orquídeas, porque as pessoas acabam as flores, a pessoa joga fora. Você acredita nisso? Se não tem Sim. flor, se não tem flor na planta. Você acha que eu dou risada de nervoso, mas se você for ver, né? Aí, não é só orquídea, não, de outras plantas que eu tive uma vizinha que ela fazia faxina em prédios. E ela tinha, assim, um monte de planta de violeta que ela pegava no lixo, porque exatamente isso. Parou de dar flor, a galera jogava fora. E assim, Uhum, gente, espera a bichinha dar outro ciclo, né? uhum. Cuida da bichinha sem flor também, coitada. Só, é verdade. Olha lá, o Gilmar tá falando que, olha, desde criança meu pai não gostava, porque dizia não ser coisa de homem, ama tudo que relaciona com. Você vê que coisa estranha, né? Que preconceito, né? Mas ainda bem que hoje você trabalhou com isso, passou, e tá tudo bem, né? Tá tudo É bem. verdade. É triste isso, para falar a verdade, se você for ver, né? Desse jeitinho. E aí, eu fico perguntando assim, né? A gente sempre pensa em engenharia, eu vou falar todos os estereótipos, né? Aí você briga comigo. Eu pensei assim, nossa, pensar em engenharia, nunca iria imaginar nessa área florestal, né? Como é, como é que foi
essa sua descoberta? Como é que você falou assim, eu vou querer fazer essa universidade, esse curso? Bom, começou com que a Vanessa no terceirão já não sabia o que queria, né? Queria 400 coisas que não queria nada ao mesmo tempo. Então, foi bem aos 45 do segundo tempo que eu escolhi a engenharia florestal, Uhum. mas eu não conhecia o curso. Eu queria. Aí vem o meu jeito de ser. Assim, eu Uhum. adorava ecologia, geografia, plantas, e eu não gostava de matemática. Mas aí eu pensei assim, eu não quero ficar fugindo da matemática a vida inteira, né? Vamos fazer alguma coisa que junte as duas, né? Aí eu Uhum. descobri, aí eu pensei em fazer agronomia, que a agronomia tinha em Florianópolis. Aí Sim. uma amiga minha tinha um conhecido que era engenheiro florestal. Ela falou, dá uma olhada que eu acho que você vai gostar dessa faculdade. Aí eu olhei, achei legal e aí eu Uhum. fiz. Só que é, veio todo também o problema de pais, né? Porque aí a UDESC, ela é descentralizada. Então a unidade que tinha engenharia florestal era na Serra Catarinense, não é tão perto assim para ir para casa, né? Uhum. Aí fui morar em outra cidade para cursar engenharia florestal. Entendi. Mas eu escolhi por um motivo diferente, né? Mas cada um chega no seu curso por vários caminhos. Uhum. Sim, porque é um curso assim, a gente não pensa muito, né? Pensa em agronomia, pessoal que gosta ali de ciências biológicas, né? Quer fugir também, só que nem você, quis fugir da matemática, quis fugir da química e da física, me lasquei. Todo mundo aí, todo mundo aqui, você vai precisar de números, você vai precisar de fórmulas químicas, físicas para poder entender. Independe da faculdade que você estiver fazendo, gente, independe disso, né? Aí eu fico imaginando, né, que na biologia é um mundo gigantesco. E na engenharia florestal? Você imagina, eu fico pensando, né? Você tem planta de tudo quanto é porte, porque você imagina uma floresta, mais solo, essas coisas todas, né? E aí, que mais? Assim, o que tinha muito de número lá, Vani? Conta pra mim. A gente tinha física, química, cálculo, tudo de. Vamos por fases, que eu acho mais fácil de Ah, lembrar. Na sim. primeira fase eu tive cálculo, aí tive matemática básica, aí tive Uhum. química e tive desenho técnico, que também tem um pouco de cálculo aí. Aí na segunda fase veio física, aí veio química analítica, que é uma química mais profunda, né, que vem em laboratório. Aí acho que teve um outro cálculo também. E por aí vai. Só que assim, a química dentro da engenharia florestal ela é essencial por causa dos solos, porque a gente trabalha com produção. Então, assim, tem muitos cálculos que envolvem a química, por exemplo, para Uhum. você preparar um solo, para o solo ficar saudável, para você fazer correção de solo, porque o solo pode estar muito ácido, pode estar muito básico. E, por exemplo, se você rodar em química na engenharia florestal, te tranca muita matéria de solos, né? E a física, você vai ver, por exemplo, a parte de hidráulica, a parte que envolve água, né? Irrigação. A gente tem bastante. Hidráulica me deixou um fio branco. Que hidráulica eu sofri, viu? Hidráulica, hidrologia, eu achei tenso. Cálculo Imagino. que não acaba mais. E aí a Não. gente tem as coisas da engenharia florestal. Tem uma matéria chamada dendrometria. E aí você vai ver literalmente árvore misturada com cálculo. Tá. Que esses são os cálculos essenciais da engenharia florestal, que você vai calcular a altura de uma árvore, o Uhum. diâmetro de uma árvore, o volume, porque assim, engenharia florestal é produção, tá, gente? Toda vez que eu falo em corte de árvore, o pessoal fica doido, mas essa madeira que tá aqui atrás de mim Uhum. veio de uma floresta plantada, o seu papel veio de uma Uhum. floresta plantada, os móveis da sua casa. Então, assim, a gente precisa entender que tem florestas que são para produção, que são licenciadas direitinho. Né? Uhum. Mas quando você vê, tem uma floresta, o engenheiro florestal tem que saber o quanto de madeira que você vai tirar daquela floresta, quando que você vai colher. Engenheiro florestal trabalha a longo prazo, porque a árvore você vai colher em 8 anos, 10 anos, 15 anos. Então você Uhum. tem que fazer um planejamento a longo prazo, né? E quanto que você vai tirar de madeira, como que você vai tirar essa madeira. Então, assim, tem muito cálculo mesmo dentro da engenharia florestal. Nós temos uma matéria chamada inventário, que é para você Uhum. fazer. Tem inventário de espécies, né, Tá. que até o pessoal da biologia faz bastante. Tem o Sim, sim. inventário florestal mesmo, que aí vai alguns cálculos
crescimento florestal. Então, assim, a engenharia florestal, ela é realmente cálculo misturado com planta. Uhum. Porque teoricamente é um outro mundo, né, dentro de uma floresta. E cada floresta se comporta de uma maneira. Tem uma estrutura ali dentro que a gente só enxerga a parte aérea, a gente não enxerga a parte subterrânea. Imagino que tem a subterrânea ainda, né? Com certeza, raízes, a gente tem que, né, entender, por exemplo, a relação das raízes com as bactérias que são best friends ali, com os fungos que Sim, são sim. amiguinhos, que são inimiguinhos também, Uhum, né? A gente realmente tem a microbiologia do solo, uhum. porque, de novo, tem que ver quem os amiguinhos e a galera que não é tão amiguinho assim. É Falando em verdade. plantio, né? Na floresta todo mundo é importante. Eu sempre falo que Uhum. o gostoso de uma floresta é que cada partezinha de uma floresta é um microcosmo, é um universo que acontece várias coisas. É muito, muito gostoso, assim, ó. Eu adoro falar de plantas. E a engenharia florestal tem isso também, né? Tem a floresta que é para produção, para você produzir um papel, produzir essa madeira, e tem a Uhum. parte da engenharia florestal que cuida de florestas nativas, que aí é para proteção, sistemas de preservação e por aí vai. Entendi. E aí, assim, você foi para qual área aí dentro da engenharia florestal? Qual que foi a que mais te pegou? Que agora eu estou descobrindo que você tem a preocupação da que é de plantio, a que é a natural. Você foi para qual, assim, de trabalho? Trabalho hoje ou trabalho dentro Assim, da por exemplo, faculdade? iniciação científica, o que te apaixonou, assim, talvez foi o seu primeiro pontapé para chegar Então, ao eu mestrado. não tive iniciação científica. Eu estava passando por Ah, alguns problemas dentro da faculdade. Eu tive alguns sim. estágios voluntários Uhum, dentro da universidade, com solos e com, acho que a parte geomática, que envolve satélites. E eu acho bem uhum, importante comentar isso, porque, às vezes, quando a pessoa não teve iniciação científica, e sim. seja por N motivos, de vez em quando eu Uhum, trabalhava, eu não conseguia fazer, ou no meu caso, está passando por problemas pessoais durante a sim. faculdade. E, de vez em quando, acha que vai sair da faculdade, que não vai conseguir nada. Eu falo, gente, tudo tem seu Uhum, tempo, viu? Eu não tive iniciação científica, mas eu consegui ótimos estágios, consegui uhum, trabalho hoje. Então, assim, só para quem, de vez em quando, está nessa mesma situação, viu? É maravilhoso, gente. Faça a iniciação científica, mas quem não conseguiu, por algum motivo, sim. não se preocupem, viu? A vida vai dar certo também se você se esforçar, né? Eu Uhum, acho sempre importante comentar isso, porque eu não sei como é que é com você, mas comigo tem muita gente que ou está no meio do curso, da universidade, né? E vez quando tem essas preocupações com o mercado de trabalho também, onde é que vai aplicar, como é que vai ser, para mim chega muito essa dúvida. Então eu acho importante, até achei importante entrar nessa questão, porque eu sou um pouquinho diferente. Inclusive, eu faço parte do Science Vlogs, né? Que são os canais de ciência, e eu não tenho iniciação científica, mas o meu conteúdo ele é embasado em ciência, então tá tudo certinho. Viu, gente? Mas para Vem quem não cá. conseguiu, Uhum. pode falar. Muita gente me pergunta assim, por exemplo, não não da iniciação científica, mas no meu caso, eu só fiz licenciatura, eu não fiz o bacharel, né? Então, eu tinha a opção de fazer 4 anos de licenciatura e 5 de bacharel. E eu não quis fazer, porque eu tinha feito uma iniciação científica. E quando eu fui fazer pós-graduação, há muito tempo atrás, aí não precisava de ter o título do bacharel, só a licenciatura funcionava, né? E mesmo assim, só a licenciatura, e às vezes você não precisava nem da iniciação, porque era meio que o primeiro passo que você estava dando, né? Então, é tudo coisa de conversar, gente. Não entre em desespero, porque eu sempre falo assim para os alunos, quando a gente faz um cronograma do que é o que você acha que é a vida. Aí as coisas que vão acontecendo. Quando que a gente imaginou? Eu fico assim, até desabafo isso, Vani, no começo de 2020, quando que a gente imaginou que ia se fechar tudo e aí você nem ia poder fazer a iniciação, né? Ainda mais a gente, imagino você também da sua área, que é tudo campo. Você tem que fazer coleta, você tem que ir para laboratório, estava tudo fechado. E aí? Você perdeu? Não. Você tem uma outra maneira de recuperar isso aí, né? Sim, é verdade. Não, e a pandemia, gente do céu, que loucura, né? Foi. Ter
Terça-feira eu fiz uma palestra com a Federal do Amazonas, com os alunos da Engenharia Florestal, e eles estavam comentando comigo como que foi, porque para mim que estou fora da universidade há muito tempo, é difícil ver, por exemplo, como é que ficou a engenharia florestal com a biologia, tem coisas que precisa da prática. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que foi para vocês esse período? Vocês vão repor? E eles comentando que muita coisa não vai ter como repor. Então, assim, é, é você estudar de uma forma diferente, que eu acho que nem dentro dos cursos a gente imaginou que ia Sim. conseguir, talvez, fazer dessa maneira. É verdade. O que eu percebi aqui, o pessoal, pelo menos no Instituto Federal aqui de São Paulo, os alunos, por vontade própria mesmo, na Semana da Biologia, eles pediram que não fosse palestra, que fossem só cursos, oficinas práticas dos 2 anos parados. Então, a gente fez em uma semana, fez isso. Eles até me convidaram, fui lá ensinar anatomia vegetal, Ai, que ensinar a coletar, gostoso. que eles não tinham ideia de cortar, não tinham ideia de nada, né? Então, Nossa, meio isso é que muito importante. foi 6 meses que a gente fez em 4 horas, né? Mas pelo menos fez. Aí, se você gostar, você vai atrás. Mas as universidades, pelo menos deram essa oportunidade das semanas, né? Da Semana da Biologia, imagine que da Semana da Engenharia, se tirar as palestras e fazer tudo semana prática mesmo, né? As oficinas práticas. Que acho que é o principal, que foi a grande perda porque para a gente é essencial o campo, né? Eu fico imaginando tanto de gente com coleta, e talvez até no trabalho também, né, Vânia? No trabalho que você está fazendo, Sim. você tem um acompanhamento e tudo, às vezes estava fechado o laboratório, não tinha muito o que fazer, né? É complicado mesmo, mas assim, teve que se inovar, né? Eu realmente, quando eu falo da engenharia florestal, eu tenho uma série de vídeos no meu canal no YouTube, e eu sempre falo, no final eu falo que para buscarem também o conhecimento, isso é, não tem nem a ver com a pandemia em si, quando eu pensei o vídeo. Eu pensei, porque de vez em quando a gente tem matéria maldada na faculdade, a gente queria que nem chegou a morfo para mim, eu vou te Uhum. dizer que assim, uma das matérias mais legais que eu tive, né? Então, assim, por isso que eu amo seu trabalho. Ai, gente, eu queria ter morfologia assim. Ah, mas você sabe, Por... eu conto um segredo para você, você não conta para ninguém. Eu vou te contar um segredo. O povo da biologia odeia botânica. É a última, assim, que acabou, que não tem mais que eu possa fazer? É botânica. Por isso que eu acho engraçado, porque nunca teve ninguém que te ensinou na prática. Te mostrou o vegetal ali, mostrou o que é uma folha, o que é uma raiz, que tem toda. E eu também, vou ser bem sincera com você, eu odiava isso. Eu não sabia, eu fugia disso. E aí a gente fala assim, a gente gosta tanto de planta, mas quando chega na hora da botânica, eu quero correr, quero ir embora, não quero eu não quero isso. Então, muita gente, sempre nas disciplinas que eu ministrei, né, tanto de anatomia e morfologia, eu sempre fazia essa parte prática com os alunos, porque senão não tem graça, não tem o porquê, esse monte de nome chato para você ter que entender, ó, tá vendo? Eu gosto de fisiologia, todo mundo, todo mundo gosta de fisiologia vegetal, porque até você não pegar alguém que te mostre um detalhe, alguma coisa assim, por onde começar? Porque é difícil, né? É difícil mesmo. Fico imaginando. E a gente tem na primeira fase. E aí é um choque muito grande você ter morfologia na primeira fase. Eu não sei hoje, gente. Eu sempre explico para a Uhum. pessoa que eu sou idosa. Eu entrei na faculdade em 2007, né? Que eu me Gente, formei e fiz 10 2007. anos. Você entrou em 2007? Eu entrei em Eu sou 2007. mais idosa ainda, que eu saí em 2001. Mas hoje eu falo isso porque hoje eu não sei como é que tá atualmente a Ah, grade, né? grade, né? Mas Uhum. assim, pra gente que sai do segundo grau e de repente você tem cálculo, como é que é? Pediu o nome agora, a parte de desenho, aí você tem cálculo, desenho técnico, aí tem morfologia, Uhum. e aí umas coisas assim que pra você é muito fora Olha, daquilo que você tá acostumado. Então, assim, morfo.
Uhum. Eu peguei recuperação em morfo, não foi fácil. Eu tive um professor assim que dava, assim, em faculdade, de vez em quando a gente tem professor que estão há muito tempo e eles só Sim. dão daquela maneira e não acompanham um pouco a evolução das coisas. Não. Então, eu passei por alguns professores dentro da universidade, assim. Uhum. Então, morfo foi uma dessas, e era justo no início. Então, assim, foi difícil. Hoje eu acho gostoso morfologia. Hoje eu tenho os livros aqui em casa, eu estudo por conta, até por causa do próprio Instagram, por causa do YouTube. É Sim. importante estar sempre estudando. Uhum. Mas, assim, a botânica, que foi na segunda fase de engenharia florestal, eu achei legal. Agora, amor. Amor foi difícil, amor foi difícil. É bem difícil, para falar a verdade. É, por isso que a gente tem que fazer sempre na prática. E eu também falo para você, eu não tive professores que também glamorizavam e mostravam assim, era aquele monte de livro e você tinha que se virar e aqueles livros que não tem o exemplo quase das plantas que a gente encontra por aqui. Dificilmente, né, você pega um livro, você pega o Raven é tudo, o O Raven é Raven! né? Ah, eu lembro do Raven! O classicão do Raven. O Raven você vê lá, você vê todas aquelas florestas temperadas, as arabidopsis que são os modelos e a gente não encontra aqui. Então, assim, tem que ter esse outro olhar, né? Essa coisa mais para abraçar a pessoa, para poder entender e ver o que tem na região, né? Isso eu acho extremamente importante. O que a gente tem numa Mata Atlântica, numa floresta amazônica, no Pantanal, e você começa a se familiarizar com o que está ao seu redor, e você vai expandindo, né? Sim. Eu acho que a biologia, na parte de plantas e engenharia florestal, a gente acaba entendendo mais o bioma que a gente está inserido. Né? Por Sim. exemplo, a engenharia florestal, por exemplo, o meu era Mata Atlântica e Mata de Araucária, onde é que eu fiz faculdade. Então, assim, é um bioma que eu conheço bem, a Uhum. Mata Atlântica, e até porque eu morava no litoral, então também tive a Mata Atlântica, eu acho ela maravilhosa, que ela tem umas 7 formações florestais, né? Tem a Uhum. restinga no litoral, vai mudando, aí a Uhum. floresta da Serra Catarinense não é a mesma Mata Atlântica que você encontra no litoral, eu acho maravilhosa a natureza. Olha só. E a gente acaba aprendendo algumas peculiaridades mais das plantas onde é que a gente está inserido e tem contato mais. A engenharia Uhum. florestal, depois da botânica, a gente tem, pelo menos eu tive na quarta fase, que era dendrologia, que aí era como se fosse uma botânica específica de árvores. Sim, entendi. Aí você pega. Aí é curiosidade minha. Você pega árvores mais. Você pega por famílias botânicas que eles ensinam, ou tanto faz? Ele vai jogando, por exemplo, uma araucária, um eucalipto, coisa assim. Ele vai falando, ou ele vai separando por família, não? Eu tive um pouco diferente, eu tive por algumas que são espécies comerciais, e porque a engenharia florestal tem isso, né, da gente lidar com plantio. E depois a gente teve um pouco por bioma mesmo. Aí foi algumas plantas da mata de araucária. Aí, às vezes, quando a gente ia para a saída prática, ele mostrava na saída prática. Dendrologia teve muita saída prática. Uhum. Então, foi mais nesse sentido. Eu não lembro de ter sido dado por família. Eu lembro de ter sido. Eu tenho a clareza de ser que teve uma parte que era espécies comerciais e outra que era assim da Mata Uhum. Atlântica, mas não lembro exatamente como é que foi dado. Mas foi nesse sentido, assim. Uhum. Eu estou escrevendo aqui no cantinho, até para não esquecer, eu falei assim, eu acho que você foi com enfoque de botânica econômica, né? Que daí eles dão Sim. esse enfoque mesmo. Mas gente, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Você, onde tem investimento é onde vai ter o lucro é que eles vão investir. Essa é a grande Sim. verdade, né? Para quem, para quem não sabe, tanto meu mestrado eu trabalhei com tabaco, com folhas de tabaco, o efeito da poluição atmosférica. Para quem não me conhece aqui, né, que está vindo pelo canal da Vani, eu trabalho com poluição atmosférica aqui na cidade de São Paulo. É a desgraça no lugar certo, né, com as folhas, né? E aí, assim, por que que no tabaco, né? Porque
eles desenvolveram cultivares sensíveis porque afetava a produção de charuto. Então, por isso, né? Então, você vai por esse lado. O pessoal também faz cultivares melhores para uva, porque afeta a produção de vinho. Então, é onde vai. Infelizmente, ou felizmente, que daí pelo menos a gente consegue ter um modelo do que acontece com uma planta dessa e tenta trazer para uma planta nativa, né? Sim. Porque para ver o que acontece nas nossas florestas aqui com o efeito da poluição atmosférica. É isso que acontece, né? Sim. A engenharia florestal, como eu comentei, ela realmente ela é dividida. Você vai ver tanto conservação, proteção, como produção. Inclusive, a gente tem aulas, a gente tem tecnologia da madeira, acho que esse era o nome, que a gente vê, por exemplo, serrarias mesmo, como é que se monta uma madeireira, porque isso faz parte da engenharia florestal. A gente estuda tratores florestais, né? Porque o engenheiro florestal, ele é feito, pelo menos né, a experiência que eu tive, é feito para trabalhar com produção. Né? Tá. A gente tem, sim, muitas matérias de proteção, muitas coisas de preservação a gente também tem, mas, assim, o engenheiro florestal, ele é mais voltado para a produção. É claro que a gente tem que olhar que cada universidade vai ter um enfoque mais específico. Você sabe bem, cada universidade tem o seu ponto forte, né? Uhum. Elas vão focar naquilo que elas são melhores. Então, é importante ter essa visão, e eu falo muito isso quando eu explico a engenharia florestal, porque tem muita gente que entra no curso esperando que, em primeiro lugar, esquece da palavra engenharia, o que mais acontece é a galera só ler floresta. Aí entra, já tem cálculo local de cara, tem um monte de coisa assim que você fica, né? Onde é que eu me enfiei? Uhum. E, e aí o pessoal fica chateado quando vê que vai ter tratores florestais, vai ter a parte de colheita florestal. E aí eu sempre falo, vão de mente aberta, porque assim, você é um engenheiro florestal, você tente fazer as coisas da maneira mais sustentável. Na verdade, a gente é orientado a fazer isso, né? Da forma mais sustentável possível. Porque, de novo, todo dia pessoas usam coisas que passou pela mão de um engenheiro florestal. Né? As pessoas só não se dão conta disso. O seu caderno passou por um engenheiro florestal, né? O seu móvel de madeira passou por um engenheiro florestal, o seu papel higiênico passou por um engenheiro florestal que estava lá cuidando da floresta. Então, assim, o engenheiro florestal está por trás de muitas coisas que as pessoas usam no dia a dia, mas que não associam no seu dia a dia que vem de uma árvore. É verdade, você falando isso, olha, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Olha, teve uma pergunta, não pergunta não, foi meio que um comentário falando de morfologia com fungo, que trabalha com histopatologia, uma coisa assim, né? Mais ainda o problema um pouco da morfologia, se a gente for ver, além do estresse biótico, se a gente for pensar nisso, você também tem um abiótico, porque dependendo da mesma planta, ela no sol ela tem um tipo de morfologia e na sombra ela tem outro. Então você tem uma outra variação, tem um termo chato que a gente chama de plasticidade fenotípica, que é isso aí que acontece. Né? Então você tem mais variedades ainda. E daí você pega um professor muito certinho, que não vê essas coisas, ainda nem consegue entender essa outra área de você encaixar no dia a dia, né? Do que você está observando num campo. Olha, tem essa diferença ou não, né? Tem essa diferença ou não. E tem um É livro verdade. que eu estou lendo que eu estou apaixonada por ele, que é da Revolução das Plantas, que era uma mesma planta, que ela é trepadeira, invasora, e à medida que ela vai encontrando uma outra planta, ela vai ficando com o formato dela. Olha isso. Menina! Juro pra você. Depois a gente troca Nossa! figurinha disso. Eu Ah, fiquei eu assim. super quero! É aquele livro maravilhoso do professor Stefano Mancuso, e ele estava explicando como que as plantas enxergam. Então, ele estava falando mais do que plasticidade fenotípica. Eles encontraram uma espécie e achavam que era ela mesma, e ela imitava a outra que ela estava enrolada, e era da mesma, porque você separava e via que não era da outra, era dela mesma. Então, para vocês terem uma ideia do que é a teoria e quando você vai no campo, o que você encontra, né? O que Isso é você verdade. acaba encontrando.
E aí, você estava falando dessas disciplinas todas. Aí você tem ecologia também no curso? Sim, a gente tem duas ecologias. Hum, Tinha uma ecologia geral, que foi lá na primeira fase, que é aquela tá. ecologia que a gente vê. Uhum. Depois tinha a ecologia florestal, que aí a gente ia ver fenologia, essas coisas mais direcionadas, né? Que Tá. era essa ecologia que a gente tem mais aprofundada, né? Sobre Uhum. interação. Entendi, entendi. E aí, agora, assim, para saber um pouquinho, assim, de você, né? Quais, assim, daí você foi lá, se formou. Aí você foi atrás de um emprego, foi fazer outros cursos, que você também não para quieta aqui de ficar estudando, né? De querer aprender mais e mais, né? Mas Sim, a minha psicóloga fica louca comigo. ainda assim, quais os maiores desafios que você vem enfrentando assim na sua vida profissional desde que você pegou o diploma? Desde que eu peguei o diploma. Uhum. Ai, que pergunta difícil. Eu acho que o mais diferente que eu acabei encontrando é que hoje eu sou uma engenheira florestal que trabalha com comunicação, né? Hum, Hoje o Versada ele virou realmente um trabalho. Eu trabalho como engenheira florestal também. Né? Eu adoro as minhas duas formações, inclusive quando eu dei palestra na Federal do Amazonas na terça, eu falei sobre a engenharia de segurança do trabalho dentro da engenharia florestal. que E eu legal. gosto das duas de verdade. Então, assim, aquela coisa de por que trabalhar só com uma, não trabalhar com as duas? Não, Uhum. por que ter a dor de cabeça e atualizar em uma, como você pode ter dor de cabeça e ter que se atualizar em duas funções? Sim, Mas eu verdade. acho que o mais diferente foi isso Uhum. de você ter que se adaptar para a comunicação, sendo que não é algo comum para gente que vem dessa parte mais técnica, vir para a comunicação. A gente vai pegando o jeito, que nem eu Uhum. amo o seu conteúdo, acho maravilhoso, acho super didático. Mas assim, a gente apanha de início, né, Uhum. para a gente entender como que funciona. Uhum. Né? Os meus primeiros vídeos do YouTube eu queria socar cada vírgula que eu pesquisava, porque tudo era importante, eu não queria deixar. Meus vídeos são extremamente maçantes do início. Eu não tinha intimidade nenhuma com a câmera. Uhum. Então, eu acho assim que, falando de forma profissional, o mais diferente é você ir para a comunicação. Uhum. Hoje eu dou consultorias técnicas, né? E nem todos eu posso comentar, mas, por exemplo, alguns eu posso. Por exemplo, eu dei consultoria técnica de roteiro para o canal do Felipe Castanhari, que foi, inclusive, o vídeo que eu dei consultoria foi o terceiro mais compartilhado em 2019 no Brasil. E, Ah, recentemente, é muito eu bom dei esse conteúdo desse menino, eu não sabia. Agora eu sei por que que é bom. Assim, eu não sei se todos ele faz a consultoria direitinho, mas o meu vídeo que eu dei assessoria, ele ficou perfeito, ficou redondinho. Porque Sim, você vê que tem pesquisa. sim, eu cuidei direitinho daquele roteiro. E o mais recente que eu ajudei foi o Olá Ciência, num vídeo de desmatamento, que ele sobre saúde e investimento, né, ele explicando. Uhum. Então, são assessorias técnicas, né? O pessoal pergunta se rende sim. É um trabalho, né? Tem outras coisas também que eu faço de assessorias técnicas, Uhum. mas eu acho que o mais diferente é isso, de vir. É claro que sim, de perrengues na vida, sim. Eu já já fiz bicos para trabalhar, né? Me virei de tudo um pouco, de vez em quando. Porque tem horas da vida que dá errado, vez que não dá tudo certo também, gente. A vida é de verdade uma montanha-russa, tá? Um dia a gente tá lá embaixo, outro dia a gente pode estar lá no alto. Uhum. Mas eu já passei dificuldade, já fiquei sem emprego, já corri atrás de emprego, já virei por conta. Tipo, aquelas coisas que fazem a gente ser resiliente e encarar as coisas. Mas desafio tem por exemplo, a gente da área ambiental que trabalha, por exemplo, com licenciamento, com coisa, tem que estar sempre atualizado com as leis, porque leis Sim. mudam direto, então você tem que estar sempre atualizado. Se vai mudar alguma coisa no licenciamento, então essa parte ambiental mais prática, ela exige que você esteja atualizado para Uhum. você, né, poder cumprir direitinho as leis ambientais, que volta e meia as pessoas gostam no governo de atropelar as leis, mas elas são importantes, elas servem para ser respeitadas. Sim, sim. Eu acho que assim, eu acho que o seu maior desafio, né? Eu fico pensando quando você falou dos vídeos e tudo, a gente não teve isso na universidade, né? De ter que Não, falar, falar, né?
Não, você estava falando, eu vou pegar o seu gancho lá da iniciação científica. Eu fiz iniciação científica, eu fiz duas. E assim, é bacana a experiência, mas pelo que a gente está falando hoje, eu e ela aqui agora, o que? Você fala aquela coisa decorada, horrorosa, tremendo, sem falar, sem ter espontaneidade, porque a vida na academia é muito difícil, a vida dentro da universidade. Né? Sim. Eles te podam essa espontaneidade do que a gente está conversando. Estamos falando de assuntos extremamente sérios, baseado, assim, a gente não está falando vozes da nossa cabeça, né? Estamos falando em livros, em artigos, preocupação com lei, o caminho que faz. Mas lá você não pode falar desse jeito. Então, às vezes, você tem que aproveitar um curso até que não seja dentro da universidade para você ter uma oratória e falar, porque hoje em dia você tem que aprender a falar, né? Hoje em dia a comunicação é essencial, né? Não falo nem nas redes sociais, eu comento isso, eu falo que eu comento porque eu recebo muitas dúvidas de mercado de trabalho, né? Uhum, Até recentemente eu descobri que meus vídeos são passados no início do curso de engenharia florestal, porque o que eu juntei foi todas as dúvidas que as pessoas me uhum. enviavam e eu juntei em vídeos. Então, uma das coisas que eu falo é exatamente isso, você tem que se comunicar. E se comunicar não é só rede social, é comunicar na vida. Se você está com uma equipe, a sua equipe tem que te entender direito, você tem que conversar direito, né? E não é só oratório de dar grandes palestras, é você aprender a falar com as pessoas também, porque, por exemplo, falando um pouco dando um exemplo da segurança do trabalho, mas que se encaixa aqui, a gente tem alguns lugares têm obrigatoriedade de usar EPI, né? São equipamentos de proteção individual, capacete, óculos, luva. Uhum. E aí, vai lá que o funcionário não usa. Eu já vi técnico de segurança chegar na voadeira, já chegar brigando e tal. Você tem que ir com calma com isso, porque você tem que fazer com que o trabalhador queira usar, e não que ele use por raiva de você. Ah, mas ele está errado. Ok, mas você tem que saber ter ali o jogo de cintura, saber fazer a gestão de pessoas, conversar direitinho. Então, assim, a comunicação, ela vai muito além do que as pessoas pensam. É você realmente saber conversar com o outro, né? Essa parte que você falou eu achei essencial, porque realmente a gente não aprende essas coisas dentro da universidade e realmente você tem que correr atrás. Para mim, acabou vindo com a vida de estar na internet, aí você vai aprendendo, vai entendendo como que fala aquilo, como que não faz. Se você pegar meu último vídeo, é um robô falando um vídeo chato, monótono, não sabia como estruturar. Hoje, se pegar meu último vídeo já é diferente, porque eu já tenho mais intimidade com a câmera não me assusta mais. Um dia ela já foi terrível para mim, né? A gente vai evoluindo. Né? É treino, você tem que fazer o treino, você vai praticando, vai ficando melhor. Mas assim, o mais importante também, aproveitando isso, por mais que você tenha que fazer a sua equipe te entender, né? Você tem que também saber, por exemplo, você fala assim para mim, ah, mas eu não quero dar aula, né? Tô falando da minha área, eu não quero dar aula, eu quero só fazer pesquisa. Você vai ter que apresentar seus resultados. Você vai ter que pedir, às vezes, alguma verba em algum lugar, dependendo do tipo de pesquisa que você faz. Se você não consegue nem se comunicar num congresso com outra pessoa, né, ali no mundo fechadinho, as pessoas não vão botar muita fé em você. Né? Você não vai nem Exato. conseguir ser ouvido, para falar a verdade. Não vai conseguir ser ouvido. Então, essa é uma dica que eu sempre falo. Estude. Essa foi a dica de ouro que eu conheci. Estude para você argumentar. Você argumentando, você consegue entrar em qualquer lugar. Com educação, como você falou assim, ele não está lá com o equipamento de proteção. Isso aqui é bom para você. Porque qualquer coisa que acontecer, você vai estar protegido. Né? É para sua segurança. Né? Quando a gente pensa, quando foi isso que foi desenvolvido, é para sua segurança. Exato. Conversar, né? As pessoas ficam com uma dificuldade de conversar. Eu acho um grande problema. Eu acho que às vezes as pessoas não gostam de escutar, elas só falam.
Não troca, não tem um diálogo. Acho que é isso o grande mal hoje em dia. Muita informação, você não tem essa troca, né? De parar e escutar. O que ela está falando, poxa, interessante o que ela está falando. Pode melhorar para mim em alguma coisa. Senão, não, imagina se eu vou fazer isso. Né? Tem que ter essa troca, né? E aí, eu imaginei, assim, que eu fiz um script, né, pra gente conversar. Aí eu fico imaginando isso, porque é tanta coisa que a gente tem que colocar os pontinhos também. Quando você está fazendo, aproveitando o trabalho de divulgação, você também vai desenvolver uma outra expertise, né? Que nem você falou, ajudar a escrever um roteiro, né? Com começo, meio e fim. Você tem que fazer isso também, né? Coisas que a gente também não aprende num lugar desse. Então, são vários cursos da vida que vai aprendendo, né, Vani? É verdade. Várias E coisinhas. esse mesmo, e eu sou péssima para escrever, eu sou péssima, péssima, péssima. Isso é um negócio que é constante melhoria, porque eu sou muito direta. Então eu não gosto de ter que fazer firula, mas de vez em quando você tem que fazer firula. E nem sempre você pode chegar direto, né? Às vezes quando tem coisas que exigem que você tenha que ter certas regras de escrita, certas normas para ser seguidas. Então, assim, a escrita para mim, eu admito que ainda hoje é um sofrimento. Mas, assim, a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo tudo, que nem eu falo. É que nem a Daí comentou também, é correr atrás. Não, tem coisas que não adianta a gente não cair do céu. É correr. Sim, sim, né? E, e hoje, assim, você também tem ainda o trabalho no YouTube? Você faz essas consultorias todas, as pessoas te encontram por ali, mas você também faz mais vídeos? Como é que funciona, assim, o seu dia? Né? Assim, o seu dia não, mas, por exemplo, assim, o que você pretende fazer para esse mês, além do trabalho normal? Quais as outras coisas que você coloca de tarefa, assim? Fazer algum vídeo, fazer algum roteirinho para explicar? Como é que é? Eu admito, inclusive eu acabei de sair da terapia antes de começar essa live. E eu e a minha psicóloga sempre comentam que eu tenho um problema sério de organização. Eu tenho uma mania séria de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho uma organização certa, mas assim, o que eu tenho é a minha cabeça funcionando o tempo inteiro. Então, por exemplo, o YouTube tá parado por ter problemas pessoais. Esse ano ainda, a minha ideia é retornar ainda esse ano para o YouTube, porque eu amo o YouTube. O YouTube foi onde é que eu iniciei, eu tenho um super carinho pelo YouTube. E tem muita gente chegando no Instagram pelo YouTube, porque o YouTube não tá sendo tão atualizado e tal. Cheguei e não tem conteúdo novo. Falo, gente, respira que vai ter, Coisa, né, né? para fazer. É que assim, o YouTube ele exige um pouco mais, porque é quase um artigo científico, eu falo, para escrever um vídeo no YouTube, porque é muita pesquisa, é um conteúdo muito sério, então, assim, é muita coisa que a gente fala, é diferente de um Reels, Sim. ou de um post, que são conteúdos mais diretinhos, o YouTube são conteúdos mais longos, então exige muito mais pesquisa, então eu sempre brinco que é um artigo científico, de tanta pesquisa que você faz para conseguir estruturar, por isso que ele está mais paradinho. Mas o que eu tenho eu fico com a ideia na minha cabeça, por exemplo, de vídeos, de Reels, de conteúdo, e eu tenho sempre uma caneta comigo e um papel. Eu tenho vários papéis, ainda hoje eu estava olhando, nossa, eu anotei aqui uma ideia de vídeo, porque eu anoto. E eu sempre tenho vários papéis, porque eu gosto de anotar na hora a ideia que eu tive. E aí eu Uhum. fico matutando nessa ideia e eu vou estruturando todo o roteiro na minha cabeça e depois eu sento, escrevo tiro da cabeça a ideia e dou uma estruturada nela e aí eu vou gravar. E eu tô tentando colocar pelo menos 2 Reels por semana, fazer algum. Eu tenho o post da Quarta da Fora, que esse é fixo, né? Segunda-feira geralmente é notícia. Então, assim, eu tenho um pouco estruturado como que é o versário, eu tento seguir isso. Aí eu também trabalho como engenheira de segurança, que também é uma maravilha, é uma coisa à parte também, gosto, aí é outro trabalho. Mas de internet, assim, é isso que eu faço.
Mas eu estou tentando me organizar para eu ter dias definidos para fazer as coisas, porque eu não tenho, porque o que eu tenho é isso que eu te falo. Eu fico escrevendo, aí eu acho de vez em quando, eu esqueço que eu anotei no canto, de vez em quando eu olho, olha, eu tenho uma ideia aqui perdida, deixa eu trazê-la para cá. Porque o que eu não gosto é de perder ideias que você pensa. Já não sei se aconteceu com você, que você teve uma ideia incrível e você não anotou e de repente você, cadê? Ai, eu tinha tido uma ideia, cadê essa ideia? Aí você fica procurando, mas eu tinha pensado numa coisa muito legal, mas eu não lembro agora o que é, né? Né? Eu falo, eu fico ainda, eu tenho, eu juro pra você que eu coloquei no meu celular um bloco de notas. Ai, mas eu desisti dele, eu desinstalei, eu prefiro papel. Eu Eu ainda sou também. do papel. Eu ainda sou do papel, não adianta, eu preciso, eu escrevo. Por mais que eu tenha agenda no celular, eu tenho aqui tarefas da semana. E uma das coisas que a gente faz muito por ser professora e, e eu falo isso muito com os alunos e aproveitar isso a terapia, é aquele negócio assim, faça prazos curtos. Não queira fazer coisas longas. Tipo, o que, que eu vou fazer essa semana? E daí você não cria essa ansiedade, você não fica com problema. Eu faço isso com os alunos em si, né? Eu acabei, ó, a gente está no fim de outubro. Eu tô achando que eu tô no começo de setembro ainda. Eu acabei de, mas no começo de setembro eu acabei de soltar um curso de, de anatomia e morfologia mesmo. E eu fiz desse jeitinho. Eu vou soltando por semanas e vou dando alguns intervalos para você dar conta de estudar, senão você também não dá conta. Não adianta esse excesso de informação, né? Esse excesso É verdade. de fazer. E a gente Ó, que produz conteúdo, a parte de estudar é muito importante. muito. Inclusive, domingo eu postei o caos que tava, porque tem gente que, aqueles Instagrams, né, tudo lindo, nossa, tudo retinho. Ah, meu estudo, eu estudo quando no final de semana que eu consigo aproveitar meu sofá, porque meu sofá, eu só lembro dele no final de semana, minha televisão também. Porque durante a semana meus dias são muito pauleira. Uhum. Aí o que eu gosto de fazer é estudar confortável. Eu pego meus livros, eu espalho pra tudo que é canto, trago o computador pra cá. Então, assim, esse dia até postei a bagunça, porque pra mim estudar não é nada organizadinho, lindo, que nem instagramável. É um caos. Ó, tem essa pessoa, não sei, é Percy, tá falando das agendas que é virtual, que acho que 2007 não tinha nascido ainda. Ai, meu Deus, 2007 eu já tinha 30. Eu já tinha 30. Vou falar a verdade, eu tenho 45. Então eu sou do tempo de livro, eu sou do tempo de um monte de caderno. Eu escrevo assim, eu consigo organizar tudo bonitinho, fazer os posts, mas assim, eu preciso ter ele escrito, tanto que a caneta tá Eu na mão. gosto também. Né? A caneta tá na mão, mas aí isso é bom, que cada um faz do jeito que achar melhor, né? Exato. Então É, tem é, que é uma fazer. maneira que funciona, é bem isso mesmo. Eu também sou de escrever, eu tô fazendo pós, eu tô com um caderno, porque pra mim eu só absorvo escrevendo. Então eu fico estudando a aula, eu fico escrevendo, porque pra mim é a melhor maneira que eu absorvi. Eu sou que nem você, eu gosto de ter agenda escrita, que nem eu falo, minhas ideias de vídeos é papel pra tudo que é lado. Eu tenho cadernetinha espalhado em tudo que é canto dessa casa, no trabalho também. Por quê? Porque eu não perco ideia de vídeo. Uma hora eu acho. Eu sei que alguns cadernos tem, vez quando eu pego um por acaso, dou uma olhadinha e falo, oh, deixa eu catar essa ideia e já deixar aqui no cantinho pra ela. Uma hora, sabe? Porque assim, você estava falando do YouTube, eu até lembrei disso, que tá um pouquinho no canto. Mas, gente, eu não sei se vocês já viram a qualidade do vídeo dela no YouTube. Nossa, tem uma baita de uma edição, além de toda a pesquisa. O que eu vi, bem recentemente, que apareceu para mim de sugestão foi do Viviparidade, né? Então, assim, só que eu tô fazendo a edição dos meus, eu tô vendo quanto eu tô engatinhando nisso, né? Então, Edição assim, demora. é um tempo, você tem que estar altamente criativa para inserir uma coisinha, inserir outra, fazer. Então, por isso que demora. O YouTube é cruel para fazer isso, né? YouTube é cruel. E o que é um Reels? Eu falo um Reels, não é nada perto disso, né? Que é o Reels. Um Reels não é nada. Um Reels não é nada perto. É difícil, né? Você ter É, toda o a YouTube criação. eu acho realmente trabalhosozinho. É por isso que hoje eu consigo fazer vídeos por Reels, que são mais curtinhos, são mais fáceis de eu conseguir fazer, Uhum. porque realmente o YouTube, mas eu quero voltar esse ano, assim, eu tenho um carinho imenso, porque
muitas pessoas chegam por mim, principalmente pelo YouTube. Sim. Então, e chegam, que nem eu comentei, não tá atualizado, acho que desde o início do ano. Mas assim, é aquela coisa, a gente tem que respeitar nossos momentos, né? Eu tive que realmente Lógico. dar uma pausa, eu tive, entre os problemas que eu tive foi burnout, então eu tive que realmente aprender a desacelerar, porque eu tenho esse problema de abraçar o mundo, como eu comentei. Então eu tenho que aprender que eu não posso abraçar o mundo, É verdade, é verdade. né? E coisas que tem que deixar, não adianta que não é meu. Sim. Mas É, a a gente gente acaba precisa. cansando. Mas o YouTube eu acho gostoso, assim, só que ele é um algoritmo cruelzinho, ele. E é difícil. É verdade, é verdade. É, quem sabe, né? Alguém famosão queira bancar, assim. O gostoso é a gente criar, né? Eu acho gostoso. Exato. Mas essa outra parte de fazer a edição, essas coisas todas, eu acho bem trabalhoso, mas a criação eu acho maravilhoso. Aqui não dá pra gente Eu fazer acho, tudo. eu acho gostoso, sabe? É a gente conseguir compartilhar. E principalmente quando a gente descobre que alguém aprendeu. Eu não sei você, mas quando eu recebo esse feedback assim, meu Deus, meu vídeo valeu a pena. Meu post valeu a pena. Eu amo, assim. E acho que você, que nem eu, a gente tem essa coisa de compartilhar conhecer. Eu sempre falo, em todas as minhas palestras, eu acredito no poder transformador da educação. Então, eu tenho essa coisa de querer compartilhar o conhecimento. Não vou responder tudo, mas quem sabe eu te ensino um caminho para você talvez desenvolver, ou aquela coisa da viviparidade. Volta e meia alguém me manda no Instagram ou no Twitter que, olha só, eu achei um negocinho germinado, eu lembrei de você. Então isso é muito gostoso. Muito bom. E o alcance que a gente tem de pessoas que a gente nem imagina que ia ter, né? Pra Sim, falar a verdade. Eu acho isso fantástico da internet, sabe? Dessa acessibilidade. Imagina, eu tenho alunos que são de Angola. Imagina, que quanto que massa, ia Ana, que ter, né? legal. Ia ter. Eu acho muito bacana isso, essa nossa proximidade, né? Eu acho bem legal mesmo. Aí eu queria saber uma coisa sua, né? Eu não sei se você tinha algum cientista em especial, um professor que foi inspiração para você, um ou uns, ou outras pessoas que você admirava, que você tenta copiar, seguir um pouquinho o caminho. Você tem? Em específico, não, assim, na internet eu sempre gostei dos comunicadores científicos. Uhum. São pessoas que eu admiro, eu gosto muito do Carl Sagan, que é o pai, acho, da divulgação Uhum. científica. E, e assim, eu via eles compartilhando e eu sempre gostei de compartilhar, porque na época da minha faculdade eu tinha um blog. Que eu Ah, gosto, porque assim, eu fiquei tão maravilhada com as coisas que eu aprendi na engenharia florestal, coisas que pra gente, como estudante, é um mundo muito novo, algumas coisas. uhum. Você Sim. aprende E nem você comentou da físio. A físio, eu gostei da físio. Tipo, são coisinhas diferentes. Tudo bem que quando você vê que a fotossíntese ela é mais complicada do que parece, não é tão legal assim, mas a física no geral eu achei ela legal. Então, assim, você descobre curiosidade de árvores, de plantas, e aí eu queria compartilhar isso. E Uhum. aí a internet veio muito a calhar. Depois eu acabei excluindo o blog não existe mais. Mas aí de compartilhar isso com a internet, porque eu fico pensando que o meu conhecimento parado ele não me serve para nada. Quer dizer, a gente usa ele para trabalhar, mas você fica assim, ai meu Deus, outras pessoas podiam estar com esse conhecimento que é tão legal. Verdade. Para quê, né? Só eu saber. Eu também não Exato. sinto nessa. Vamos espalhar isso aí, todo mundo tem que saber. Olha que bacana isso, né? É o jeito de ser. Porque eu tava até vendo uma professora falar, né? A gente fala muito de didática, né? No curso de licenciatura que você tem, com as diferentes metodologias de ensino. E essa é uma que você foi adiante, né? Sem talvez ter nenhuma disciplina dessa, e fala e tem uma maneira prática de ensinar, uma maneira gostosa da pessoa entender o que você está falando e enxergando essas pessoas que divulgam, a gente tira aquele estigma do cientista, do professor, doutor, que fica lá sozinho, chateado, bravo, que não consegue passar, que eu acho que vive sentado naquele monte de livro e não consegue passar para ninguém, né? É verdade.
Eu falo mesmo que a gente que é comunicador, a gente tira aquele conhecimento que de vez em quando, lá em cima, lá no artigo científico, ele não vai fazer diferença aqui para as pessoas. Você tem que trazer esse conhecimento, né? Até para as pessoas saberem o que, que a universidade está fazendo, que de vez em quando falta essa comunicação, né? Do trazer o conhecimento que foi publicado em um artigo, nem sempre a gente consegue, não é todo o artigo que a gente consegue trazer, mas de vez em quando a gente traz alguma coisa que eu acho que é muito legal, porque as pessoas de vez em quando não têm acesso àquela revista científica. Sim, é o retorno, né? Eu acho que esse é o retorno da sociedade de falar o porquê tem que ter investimento em educação, né? Quando o conhecimento fica só fechado ali dentro, né? Não seja acessível. Tem aquela foto que me incomoda muito, que eles colocam uma senhora da limpeza da universidade lendo o artigo. Gente, então alguém tinha que chegar lá para ela e explicar, olha o que está escrito aqui. Exato, Isso. Não fazer essa coisa, não, isso é uma coisa que eu não gosto, sabe? Tem que falar, tem que tem. falar. Ah, eu tento fugir de termos muito técnicos. Eu falo assim, eu sempre falo, meu público não é público acadêmico. Uhum, sim. Então eu tento simplificar ao máximo, porque Tá. né, eu gosto de entender coisas que não são da minha área. Eu gosto que quando me explicam de uma maneira que eu entendo. Então eu entendo que a gente também tem que facilitar o conhecimento de que coisas que pra gente é simples, mas pro outro não é, É né? verdade. É. E de vez em quando a gente fala o técnico, isso aí sem pensar também. De vez em quando eu vou falar de pino, sempre falo da cícula, da cícula. Uma vez uma pessoa perguntou, mas o que é a cícula, Vani? É a folhinha do pinus que é em forma de agulhinha. Sem querer você passa, né? Sem querer, porque às vezes é tão comum e ninguém é obrigado a entender, né? Exato. Eu não tenho problema nenhum em explicar, em conversar. Sim, sim. Mudou muito a minha vida depois que eu dei aula para a educação de jovens e adultos, que é o EJA. Mudou muito a minha vida, porque é aí que eu fui para a área mesmo de divulgação científica. Porque aí eu vi que não adiantava nada o que eu estava fazendo, que ninguém estava entendendo o que eu estava fazendo, né? Então, trazer esse retorno. Por que, que a gente vai estar estudando tudo isso? Né? Sair porque às vezes aquele seu círculo, só aquele seu artigo, e aí fica naquela coisinha fechada, e você não consegue falar para as outras pessoas, né? Tenho certeza, hoje, eu fico feliz se pelo menos uma, duas pessoas hoje aí, uma que entendeu o porquê que a gente estuda tanto, principalmente aquelas que vão render dinheiro. Agora você consegue entender o porquê da ciência, né? Dessa parte do onde tem o investimento. E se a gente não fala, ninguém fala, né? Sim, E aí, para a gente terminar, Vânia, ó, o que você falaria para uma pessoa que está começando agora na engenharia florestal, decidiu, vou fazer, né? De conselho você daria, que você gostaria de ter escutado, né, da sua experiência? eu acho que o que eu gostaria de ter escutado é corra atrás das matérias que você não teve bem dado. Porque isso faz diferença pra gente de vez em quando sai, né? Você ter algumas matérias essenciais bem dadas. Então, se você acha que você não entendeu bem aquela matéria, tenta de alguma maneira estudar, se não conseguir, ir atrás, porque tem coisas, por exemplo, da engenharia florestal que são essenciais para você conseguir vaga em algum trabalho. Ou para o seu dia a dia mesmo, algumas matérias que são essenciais, então eu falo para vocês, não fiquem só pensando, passei, acabou. Porque a gente é assim, eu sei, eu já fiz. Eu já fiz a graduação, eu sei que a gente, de vez em quando, só fica feliz se livra daquela matéria. Mas é importante a gente correr atrás. Uma matéria que eu não tive bem dada, por exemplo, foi a parte de leis, que eu sou apaixonada hoje. Eu tenho vídeos de leis no meu canal no YouTube. Mas eu tive assim, ups, quase que eu caí aqui. Ufa, ufa. Olha lá, quase que vocês veem uma videocacetada. Ai, meu Deus, segura. Mas é uma parte que eu trabalhei muito. E a minha sorte foi que eu fiz um estágio numa empresa gigante e eu aprendi muito sobre licenciamento, de leis, essas coisas que eu não tive na faculdade. Então, eu tive essa sorte de
ter tido de uma maneira prática dentro de uma empresa. Mas isso não vai ser a realidade para todo mundo. Então, assim, matérias que vocês sabem que são importantes, porque a gente na Universidade da Engenharia Florestal, pelo menos, a gente sabe quais são as matérias que vão pesar para a gente no final das contas. Sim. Então, corram atrás, porque isso vai fazer diferença para vocês, porque afinal vocês são o melhor produto de vocês. E vocês vão ter que, vamos falar entre aspas, se vender por uma empresa, fazer propaganda sua, mandar o seu currículo, porque todo mundo quer sair da faculdade trabalhando, Uhum. né? Então, cuidem de vocês, que vocês são o seu melhor produto, tá Uhum. bom? É Então, isso esse é o aí. meu recado para a galera aí, que tá entrando na engenharia florestal. Isso aí. E aí eu tenho assim A só queda um. da versada, a da Vani Costa. Não foi, Porque eu tô não no foi. Foi banquinho. quase Não foi, queda. mas quase foi. Foi quase. É, eu só tenho a agradecer aí que você tenha aceitado o meu convite, de falar um pouquinho do seu mundo. Fala aí dos seus canais, como é que a pessoa pode entrar em contato com você, se quiser também fazer ver seu serviço, essas coisas todas. Te acha no Instagram, como é que é? Vocês podem me achar no meu Instagram, que é esse que tá aqui em live, que é o Versada by Vani Costa. Eu tô no YouTube. O YouTube não tá tão atualizadinho, mas para quem não conhece, lá tem muito conteúdo legal, viu? Pode Uhum. ir lá, para quem não conhece o canal, tem muito conteúdo bem gostosinho lá, que eu gosto muito, eu tenho muito carinho pelos vídeos que eu produzo lá. E é Versada by Vani Costa. Eu estou no Twitter também, eu sou bem ativa lá, que é @VaniCosta10. Esse é diferentinho. A arroba, porque ele era um perfil pessoal. Ele era antes do Versada. Então ele acabou que ficou o pessoal mesmo. Né? Lá Entendi. no Twitter eu também sou bem ativa. Lá eu posto bastante notícias, mais do que aqui no Instagram. Uhum. Mas fiquem à vontade, né, para acompanhar lá. Eu tô sempre. Eu faço palhaçada também, gente. Eu adoro. Eu me divirto gravando alguns Reels, então, porque eu acho que a gente tem que ter um trabalho leve também com a internet. Sim. Então, né, se preparem para ter conteúdo sério, mas eu também fazendo uns vídeos aí meio engraçados também. Eu falo isso, quem que liga o Instagram para aprender, gente? Não é, aqui tem que ser leve, aqui tem que ser leve. Exato, Ou qualquer outra rede, né? Tem que ser é leve. verdade. Eu sento aqui, eu corto, dei aula aí uns dias desse aí de fruta ou fruta, fiquei cortando as frutas, mostrando um ou outro. Tem que ser Ai, leve, não tem que ficar eu nada adoro disso. seus vídeos. Sério, eu acho maravilhoso que você manda as células direitinho. Eu fico, ai, Ai, gente, que conteúdo obrigada. legal. É, tem que ser leve, saber, não tem nada dessas coisas sérias, não, tem que ser assim. Então, muito obrigada a todo mundo que veio aqui, entrou, participou, mandou. Ó, me pediram para falar o nome dos livros. Depois eu faço um post e coloco a foto do livro direitinho, da referência lá do Mancuso. Pode deixar que eu coloco. Aí eu marco também a Wanda, se você é de lá, se você tá aqui. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Eu sou dessa coisa assim, sabe? Você tem que fazer o que você gosta. Por isso que eu marco, Exato. você vai lá, aprende o livro, vai atrás do livro. E quinta-feira que vem eu vou estar aqui com mais uma aula para vocês. Vamos falar um pouquinho mais de botânica na prática. E é isso. E quem quiser também tem o meu grupo do WhatsApp que eu mando esses recados das aulas para vocês saberem, porque toda quinta-feira é de graça para você vir aqui aprender anatomia e morfologia vegetal. Daí, se você gostar, você se torna um aluno meu, compre os meus cursos, faça a minha consultoria. Mas toda quinta-feira você dá o primeiro passo. Tá bom? Obrigada, Ai, obrigada, Vânia, maravilhoso. obrigada, gente, todo Ah, mundo. eu amei o convite. Pode chamar mais vezes, viu? Eu Obrigada a todo mundo que acompanhou aí, que quase viu a minha queda, viu? Esse é conteúdo exclusivo de vocês. Só quem viu a live, André, vai saber que eu quase levei um tombaço aqui de costas. E é isso aí. E você precisando, pode mandar recado, de coisas assim. Estamos com as portas abertas sempre, tá bom, Vani? Um beijão pra você. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.